Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Deus é muito bom. Juízes capítulo 11, versículo 29. O voto de Jefté. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregar os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostas por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhes disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor? Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: Vai, e deixou-o ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto que ele tinha proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Rapaz, agora pesou a história, agora pesou a leitura. Não quer dizer porque nós somos cheios do Espírito, ou porque o Espírito Santo nos usa, nós também, nas nossas práticas, no nosso dia a dia, nós agimos com sabedoria. Aqui nós vemos um dos juízes, né? E diz aqui o versículo 29 que o Espírito do Senhor veio sobre ele, mas logo em seguida, né, capacitando ele para a batalha, ele fez um voto, uma promessa. E há votos que são votos de tolo, né? Aqui Jefté não precisava votar nada, mas era um costume da sua época, né? Fazer um voto era prática comum em Israel e manter o voto era algo extremamente importante. Até pouco tempo atrás, eu lembro do meu avô, né? A palavra de um homem tinha valor. Quando o homem perdia a sua palavra, ele perdia toda a credibilidade do seu nome, né? Hoje em dia é muito complicado isso, as pessoas prometem e voltam atrás sem rancor nenhum. E a Bíblia diz que é melhor você não prometer, é melhor você não votar, do que você prometer ou você fazer um voto e não cumprir. Eles eram extremamente zelosos, porque quando eles votavam alguma coisa, não tinha jeitinho, não tinha como voltar atrás. Eles tinham que cumprir. E aqui Jefté faz esse voto ao Senhor. Ele diz que o primeiro que sair da sua casa, se o Senhor der a ele vitória, ele vai sacrificar como holocausto ao Senhor. Quem primeiro da porta da minha casa me sair. A casa de Jefté pode ter sido planejada para acomodar tanto família como animais. Uma casa de 2 andares desse período já foi escavada pela pesquisa arqueológica. Os arqueólogos sugerem que um dos compartimentos do andar térreo servia como salgão de entrada e o outro abrigaria uma escadaria para o andar superior. Os outros compartimentos do andar térreo provavelmente fossem utilizados para armazenagem de produtos e de animais. Se a casa de Jefté
foi construída segundo esse modelo, seria perfeitamente possível que um animal, e não a sua filha, saísse-lhe primeiro ao encontro da sua casa. Então, na verdade, ele fez o voto não pensando na filha. Ele fez o voto pensando em outra coisa. Aquele que primeiro sair da minha casa. Olha como era sério essa questão da palavra. Amém? Então, é muito importante nós observarmos isso. Nós atentarmos para isso. E Jefté, ele faz esse voto dizendo que se Deus der vitória, amados, e Deus nos dá vitória. Tem muita gente que pede uma vitória a Deus, tem muita gente que está diante de algo que para ele era impossível de resolver sozinho e faz um voto diante de Deus. E quando aquilo acontece, infelizmente aqui no Brasil isso é mais comum do que em outros lugares, aquela questão do jeitinho brasileiro. A pessoa volta atrás, a pessoa dá uma de João sem braço, e como isso é ruim, como isso esfria muitos crentes, que prometem algo, nem as outras pessoas estão sabendo, é entre ele e Deus, mas eles não chegam a cumprir aquilo que prometeu diante de Deus. E isso traz um esfriamento, isso traz uma condenação. Muitos começam a abrir mão de estar presentes nas reuniões de louvor, de adoração, nos cultos. Por quê? Essa condenação. Votou algo, prometeu algo a Deus, mas não está tendo coragem de cumprir. É interessante aqui que Jefté não negocia, né? A filha dele, quando sai, irmãos, ela sai dançando, ela sai com alegria. Por quê? Porque o pai tinha tido uma grande vitória. E isso era algo para comemorar. Mas aquilo que era comemoração, rapidamente se transformou em luto, em lamento, em rasgar as vestes e em choro. Por quê? Porque não somente Jefté vai chorar pelo voto que fez, mas também sua filha, que nem tem o nome dela aqui no texto bíblico, né? As danças eram práticas comuns entre as mulheres para celebrar o retorno triunfante de um exército após uma batalha vitoriosa. É interessante isso. Rasgar as vestes também faz com que Jefté ele demonstre a sua profunda tristeza de uma forma típica do Antigo Oriente Próximo. A natureza exala da tradição. Aqui referida não é conhecida. Aparentemente as moças afastavam-se para uma vila remota, onde sob a supervisão de mulheres experientes, lamentavam o fato de a filha de Jefté jamais ter tido filhos, o que consistia numa grande humilhação naqueles tempos. Então ela pede para o pai para sair chorando a sua virgindade durante 2 meses. E quando ela volta desses 2 meses, ela é sacrificada ao Senhor. Claro que o Senhor não queria isso, não era a vontade de Deus, mas veja, a questão de coabitar com povos pagãos, né? Já os pagãos não, eles faziam isso constantemente, sacrificavam seus filhos, suas filhas, sacrifícios humanos. Deus não tinha agrado nisso e Deus proibiu isso na lei de Moisés. Mas quantos sabem que mesmo estando prescrito na palavra de Deus, muitas vezes nós desobedecemos aquilo que a palavra de Deus prescreve, aquilo que a palavra de Deus ensina. Somos tolos muitas vezes, desobedientes, e isso trará consequências, né? Isso traz consequências. Então, é muito importante nós observarmos isso. Termos cuidado, amém? Para com a palavra, né? Então, ele consentiu que ela fosse. Ao fim dos 2 meses, ela tornou para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto que ele havia proferido. O qual lhe fez segundo o voto que ele havia proferido. A natureza do voto de Jefté, há 2 interpretações possíveis, né? E a gente já sabe, ele vai sacrificar a sua filha, né? E isso, esse episódio reflete uma forte deteriorização da compreensão dos caminhos de Deus. Esta condição resultou dos repetidos afastamentos dos caminhos de Deus durante esse período. Esse período de juízo ele é marcado assim, por esse afastamento. Quando as coisas estavam bem, o povo pecava contra Deus e um inimigo se levantava e colocava esse povo, vamos dizer assim, em submissão, em escravidão, e eles se afastavam.
E quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos da palavra de Deus, quando nós nos afastamos da nossa congregação, da nossa igreja, a gente começa a ceder a coisas que quando nós estamos lá jamais cederemos, porque estamos alimentados, estamos fortes espiritualmente. Então, mantenha-se na congregação, mantenha-se na leitura da palavra, mantenha-se fiel a estar assistindo esses vídeos, esses comentários, que eu acredito que Deus fala com você. Ele fala comigo através do texto, porque mais importante do que o que eu digo aqui é o que o Senhor fala com você enquanto eu estou falando. E você precisa considerar isso, você precisa guardar isso no seu coração, para que de fato você seja alguém que tenha a marca de Deus, que tenha a bênção de Deus e que ande na presença de Deus. Amém? Hoje à noite quero convidar as mulheres a estarem conosco no Tempo de Mulher. Amém? É uma reunião mensal para as mulheres da igreja. Ainda temos algumas vagas e cremos que Deus vai abençoar grandemente. Vai ser a partir das 19h30. Se você não mora em Campina Grande, você pode acompanhar através das mídias sociais, porque nós vamos transmitir ao vivo. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.